Bom dia, Celso. Tudo bem, e você? Tudo na Santa Paz. Já Bom estamos dia, ao vivo. Celso. Tudo Já bem, e estamos ao você? vivo. Tudo na Santa Paz. Já Ótimo. estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Nós estamos aqui para falar sobre o curso de fisioterapia, né? Sim, E dar uma ideia de o que é o curso, fazer uma geral para as pessoas, ver o que elas, como é que é a situação. Então a gente vai ciclando, né? Então o curso tem a duração de 5 anos, né? É período integral, né? A formação é generalista, ou seja, a pessoa sai tendo uma ideia de tudo que tem em todas as áreas da fisioterapia. Né? E no primeiro ano são matérias básicas, tipo fisiologia, é, aspectos básicos, éticos da profissão, não é isso? E do segundo ao eu. quinto ano, professor Pompeu, quais são as próximas disciplinas? Então, no segundo ano, a gente tem algumas disciplinas que vão dar uma base mais técnica do curso, né? Então, por exemplo, a cinesioterapia, massoterapia, recursos terapêuticos manuais. São as técnicas, né, utilizadas pelo fisioterapeuta no seu dia a dia para tratar os pacientes com diferentes problemas de saúde, principalmente em relação a problemas respiratórios, musculoesqueléticos, né, ortopédicos, neurológicos. E no terceiro ano, os alunos começam a ter contato com as disciplinas clínicas, né, que a gente chama. Então, Inclusive, eles têm aula na faculdade de medicina com os médicos das diferentes especialidades, né, também, por exemplo, na cardiologia, na ortopedia, na pneumologia. Então, cada médico, né, na sua área, oferece essa disciplina para os nossos alunos. para explicar a patologia, né, a doença, né, cada Isso. doença, não é isso? Uhum, E exatamente. aí no quarto Eu, ano ele vai entender o que é que o fisioterapeuta faz dentro dessas doenças, né? Então vão vir as disciplinas clínicas, não é isso? E nessas sim, disciplinas clínicas a gente vai discutir o que é abordado dentro de cada uma dessas doenças, né? exatamente. Então, é importante o fisioterapeuta ter esse conhecimento também, né, das doenças, das patologias, para poder adequar o tratamento da fisioterapia à condição clínica do paciente. Né? E aí o E, quinto ano é só estágio, né? exatamente. E aí Então, ele o aluno vai fazer estágio nas diferentes áreas de atuação do fisioterapeuta. Lá na USP a gente tem, acho que uma grande, assim, não sei se seria uma vantagem ou não, mas é uma grande possibilidade de fazer os estágios num dos maiores hospitais da América Latina, se não for o maior, né, Celso? é o maior, é o maior. Onde a gente tem todas as áreas de atuação das enfermarias, né, diferentes especialidades, as unidades de terapia intensiva, os ambulatórios. Então, o aluno tem uma vivência prática muito grande das diferentes áreas de atuação do fisioterapeuta. E ele passa por todas as áreas de atenção, né? Na atenção primária, na atenção secundária no HU e também na atenção terciária no HC, né? E aí vai Uhum. trabalhar com a cardiologia, com a pneumologia, com a gerontologia, né? Saúde do Uhum. idoso, a saúde da mulher, né? Então ele vai trabalhar dentro de todas essas áreas de atuação. E aí depois que ele sai do curso, 5 anos de curso, né? Uhum. Aí depois Isso. ele tem que continuar estudando, porque a fisioterapia ficou num campo de atuação tão grande que hoje ele sai generalista, mas aí depois ele escolhe o campo de trabalho, né? Uhum. Sim, sim. Só reforçando o que o professor já tinha comentado, o curso é integral, né? Então o aluno precisa ter Isso. disponibilidade para estudar de manhã e à tarde. E apesar dessa carga horária bem grande do curso, né, 5 anos em período integral, ainda assim é necessário que o aluno, após a graduação, faça uma especialização numa das áreas, né, de atuação do fisioterapeuta. E aí ele pode fazer uma residência, ele pode fazer uma especialização,
né? Na residência ele já sai com um salário dado pelo governo federal, né? Na especialização ele tem às vezes ele tem um bônus, né? Um salário que é um pouco menor, e tem algumas especializações que são pagas, né? Então isso varia dependendo da área, dependendo do hospital que ele quer. E ele não é obrigado a ficar aqui, ele pode fazer isso em vários hospitais ou várias universidades do país, né? Sim, sim. Então, e a residência, a diferença da especialização para a residência é que a especialização tem duração de 1 ano, né? Algumas especializações são pagas e normalmente o aluno não fica o período integral nessas especializações pagas, né? Ele tem a oportunidade de trabalhar e fazer a especialização no outro período. A residência tem duração de 2 anos, né, Celso? São 2 anos, 60 horas por semana. Então é dedicação exclusiva, ele vai receber um salário que é bem razoável, mas é dedicação, ele não pode fazer outra coisa, né? Sim. Mas é uma grande oportunidade para o aluno de adquirir experiência, né, prática clínica, com os preceptores. Porque depois dali ele já vai para a vida clínica dele, né? Ele já vai para a experiência, e quando ele faz a residência, ele consegue já se situar no mercado, ele já consegue fazer isso. Então, o que acontece é que a gente já tem algumas questões que já vão ser feitas. Tem uma pergunta aqui, professor Pompeu. Durante o curso de fisioterapeuta, nós aprendemos algum ramo da medicina oriental? Essa é uma pergunta, né? Feita pela Suzana. Suzana, a gente incorpora na fisioterapia algumas técnicas. Por exemplo, na saúde do idoso, né, que é uma das áreas que a gente atua, nós podemos usar, por exemplo, o Tai Chi Chuan, né, que é uma técnica oriental. E tem vários estudos, inclusive, mostrando que essa técnica é efetiva para melhorar o equilíbrio dos idosos, para reduzir as quedas, né? A gente tem, por exemplo, a acupuntura, que também é bastante utilizada pelo fisioterapeuta, auriculoacupuntura. Mas isso aqui, a físio da USP não dá, né? Ela teria que ou fazer a parte, ou depois fazer uma especialização, né? Nós temos até ex-alunos que foram para a China fazer essa especialização, né? Nós tivemos aqui alguns alunos que fizeram isso. Outra coisa, a Anne Sofia está perguntando sobre a especialização na parte esportiva, né? Isso existe, né? Existem várias, aqui no HC, inclusive, nós temos isso, e é muito interessante porque vários dos nossos ex-alunos estão inseridos no ramo esportivo, né? Isso nos leva a uma outra questão, professor Pompeu, que são as áreas de atuação do fisioterapeuta. Sim, né? sim. Então, ele pode atuar desde a área domiciliar, atender o paciente em casa, ele pode atender o paciente num hospital, né? Ele pode atender o paciente em clínicas particulares, nos clubes esportivos, né? E pode também ser o fisioterapeuta de diversos atletas, né? A gente tem vários ex-alunos aqui que estão ligados a atendimento de equipes olímpicas, né? Então nós temos aqui, temos vários, não vou nomear, mas temos vários ex-alunos que estão ligados a essas equipes. Então, até a USP se destaca um pouco nesse processo, porque ela tem essa característica de atuar aqui, mesmo aqui no hospital, atendimento em pacientes que têm uma lesão esportiva, né? Reeducação de corrida, né? Essas coisas todas. Sim. A gente tem alunos trabalhando na Paralimpíada também, né, Celso? Isso. E hoje em dia os atletas de elite têm seus fisioterapeutas particulares, né? Exatamente. Então, além do suporte do clube, eles fazem um acompanhamento diário com o seu fisioterapeuta. Nós temos até colegas que estão em outros países hoje atuando como fisioterapeuta de atletas brasileiros, né, que estão no exterior, renomados, né, essas coisas todas.
Aham. As áreas de atuação, nessa área de residência, de especialização, aí a pessoa pode escolher uma das diversas áreas da fisioterapia, né? Você lembra de Sim. algumas áreas? A gente nunca lembra de todas, mas você fala algumas, eu complemento. Tá. Então, eu lembro, você já falou algumas, eu lembrei de uma área que é muito importante, que é a oncologia, né? Seus cuidados Isso. paliativos, Aí a intensiva, gente tem ortopedia, neurologia, respiratório, oncologia, como você falou, saúde do saúde da idoso, mulher, saúde da mulher, pediatria, reumatologia, cardio, né? Cardiologia. cardio, que também é bem, bem forte, acabei esquecendo. E Aham. dentro dessas áreas ainda tem sub-áreas, né? Eu posso fazer cardiopediatria, posso fazer neuropediatria, né? Posso fazer Uhum. pediatria somente, que é uma outra especialidade, né? Sim, sim. Tem E pacientes que atendem neonatologia, né? Também. isso. E dentro da própria fisioterapia respiratória, tem gente que vai só para UTI, né? Então, nesse ponto, agora, nessa época do Covid, isso ficou muito claro, né? Porque nos demais países, o fisioterapeuta é um ser e tem o terapeuta respiratório que mexe com os ventiladores mecânicos. Aqui no Brasil, ele faz as duas coisas juntas, né? Então, isso chamou a atenção de quanto que se destacou isso aqui no Brasil, né? Aham. Piso salarial, professor, mais ou menos quanto que ganha um fisioterapeuta, mais ou menos? Em torno de R$ 3.000, né? Entre 2.800 e R$ 3.000 é o piso salarial para 30 horas Sim. semanais, E né? aí, portanto, ele pode ter um piso num hospital e atender paciente em casa, pode ter É, dois empregos, né? Acontece muito sim. dos colegas, né? De terem dois, por exemplo, um na prefeitura, um no estado, um na clínica, né? Então, Ou isso muitos não quer dizer que o trabalham, por salário exemplo, dele está restrito a R$ 3.000, né? sim, muitos trabalham em hospitais, por exemplo, no período da manhã e à tarde atendem pacientes domiciliares, né? Então, você consegue conciliar facilmente dois empregos com essa jornada de 30 horas. E Algumas. lembrando que é o piso, né? Que é o salário inicial. Isso. E a gente tem hospitais aí, grandes hospitais que têm plano de carreira e que, conforme a experiência do profissional, esse salário vai aumentando, né? E nós Esse temos ano. pacientes, alunos, ex-alunos extremamente renomados que têm seus valores de consultas particulares Sim, sim. completamente à parte, né? Sim. Qual é a vantagem da Universidade de São Paulo, professor? Assim, a gente tem aqui bons laboratórios, né? Nós temos aqui bons hospitais que a gente dá estágio. A gente ensina tanto a parte clínica quanto a parte teórica. Existem bolsas para os alunos, né? Bolsas durante a graduação. Nós temos cooperações internacionais, portanto, você mesmo tem, né? Que pessoas, alunos que podem ir para outro país, ficar 6 meses, um ano, né? Sim, eu acho que a USP abre muito as portas, né, para os nossos alunos. É, Então, a gente tem, por exemplo, bolsas para aluno que tem interesse em atividades de cultura e extensão, para iniciação científica, né? Então, primeiro contato aí com as pesquisas. A gente também tem bolsas de apoio social para o aluno que tem, né, dificuldades financeiras. Existe o CRUSP, né, professor Celso, isso. para os alunos Que é que vêm de onde fora. eles podem residir, inclusive, né? Aham. Acho que o CPUSP, né, que é É, o clube lá esportivo da Universidade de São Paulo, que tem com 6 várias modalidades piscinas, né? esportivas. Aham. Então, tem as piscinas lá, o campo de futebol, a academia, então o aluno pode fazer essas atividades. Existe a atlética da Faculdade de Medicina também, né, E os toda a nossos alunos infraestrutura. são muito ativos, né? São tão ativos que eles montam as ligas, né? Que são as ligas que têm as atividades ainda à noite. A pessoa tem muitos dos nossos alunos estudam de manhã, estudam de tarde e tem a liga à noite, né? Aham. Então tem a liga da geriatria, gerontologia,
a liga da neurologia, a liga da terapia intensiva e fisioterapia respiratória, a liga da cardio, e aí o aluno ainda faz outros estágios além dos estágios dele, né? E tem aula com vários profissionais e coisas do tipo, né? A atlética, né? Os alunos têm uma atlética, eles participam de jogos universitários, jogos entre os cursos de fisioterapia do Brasil inteiro, eles fazem o treinamento lá no CPUSP, né? Então, tem várias atividades além das aulas. E uma das coisas que é importante também, talvez a gente pensar, eu estou olhando para o lado de vez em quando porque as perguntas estão aqui do lado, né? Então, por isso que de vez em quando eu olho aqui as perguntas aqui do lado. E a gente tem também atividades para a comunidade, né? Então, a gente faz atividades que são para a comunidade, né? Então, como você falou, as atividades de extensão. Então, nós temos, por exemplo, uma vez por ano, viagens a outras cidades, onde o aluno passa 2 semanas fazendo atendimento nas suas férias, né? Ligas, outras atividades assistenciais que a gente tem, né? Então, a gente tem a liga onde o aluno entra e ele tem uma parte teórica, ele tem muita parte prática, onde ele vai fazer isso. A gente tem colaborações com outras universidades, né? Essa liga é interessante porque o aluno não precisa aguardar até o último ano para iniciar a prática, né, Celso? E ele pode ir experimentando, né? Ele faz uma liga, ele fala, eu gosto disso, não gosto disso, aí faz outra liga, e ele vai experimentando para que quando ele sair, já que é tão difícil escolher hoje em dia, né? Para onde eu vou? Escolher a profissão é difícil. Aí depois que você escolheu a profissão, qual é a minha especialidade, né? Então o aluno tem, obviamente, todos nós tivemos na nossa vida profissional, é muito difícil isso. Então as ligas permitem que o aluno tenha essa facilidade, né? Ele vai para a saúde do idoso, ver como é que é o atendimento e por aí vai, né? Eu estou lembrando aqui, você falou das vantagens, né, da USP. Acho que uma das grandes vantagens da USP é a possibilidade do aluno ter aulas nos diferentes institutos da universidade. Né? Bem lembrado, bem lembrado. Então, por exemplo, você vai ter aula de biologia. Você vai lá no Instituto de Biologia com os professores, né, que são doutores na área, com os laboratórios, né, todos equipados. Então, eu acho que essa vivência desses diferentes institutos da universidade também é muito importante, além de ter contato com outros alunos de outras profissões, né? Hoje em dia a gente fala muito em interdisciplinaridade, em atividade multiprofissional, e a Universidade de São Paulo oferece essa oportunidade também aos nossos alunos. E quase todo... Perdão, desculpa. Não, só completando essas... O aluno tem, lá na Faculdade de Medicina, tem muito contato com os alunos da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, com os próprios alunos da medicina, né? Então, isso é importante porque eles também vão conhecendo, né, as outras áreas de atuação e como se relacionar com esses diferentes profissionais. Tem uma outra coisa que também é bem interessante, que é a questão eu até ia falar e depois eu acabei esquecendo, que é a questão de a maioria dos professores terem dedicação integral, né? Então, a maioria dos professores está aqui o dia inteiro e, portanto, mais acessível ao aluno, né? A Suzana está fazendo uma pergunta que para fazer o curso de biofísica, precisa fazer o curso de biofísica para ser um bom fisioterapeuta? Na verdade, a biofísica aqui é aprendida dentro da fisiologia, né? É fisiologia e biofísica. É claro que se tiver um curso de biofísica, seria muito interessante, porque aí teria uma série de recursos, mais conhecimento para atuar na eletro, na termo, na fototerapia, mas não é necessário, né? Até onde eu lembro, a minha formação de biofísica veio da graduação, né? E aí, algumas horas a gente tem, né?
dentro da fisiologia mesmo, né? E também a gente tem um pouquinho, não sei se todo mundo sabe o que é eletroterapia, né? Mas a gente usa alguns equipamentos que utilizam corrente elétrica, né? O famoso choquinho lá, por exemplo, para aliviar a dor, né? Analgesia, que a gente chama. Algumas correntes que estimulam a contração muscular, para fortalecimento muscular. Então, a gente precisa ter esse conhecimento básico de biofísica para saber utilizar esses recursos. Isso, mas ele não precisa ter um curso pré, né? Ele pode faz isso durante a graduação, né? Exatamente. E mesmo durante a disciplina, ele aprende, né? Ele reforça esses conhecimentos. Sim. E tem também o uso de laser, né? O fisioterapeuta usa o laser, usa ultrassom, usa estímulos elétricos. A gente usa outras recursos que a gente chama de recursos terapêuticos. E o conhecimento de biofísica, obviamente, agrega, se alguém tiver, agrega, né? A gente tem até alunos que estavam na engenharia e que vieram para a fisioterapia e, obviamente, traz um conhecimento maior, uma bagagem maior e que é bem interessante. E novos equipamentos vão surgindo também, né? Novas tecnologias. Então a gente tem sempre que estar acompanhando aí. Hoje em dia a gente fala em ondas de choque, né? Que o pessoal da ortopedia usa bastante. Tem estimulação elétrica transcraniana, por exemplo, né? Para estimular algumas áreas cerebrais e ajudar na reabilitação, principalmente de pacientes neurológicos. Então tem muita novidade surgindo também dentro da área da fisioterapia. A Nicole está perguntando se a quiropraxia está inclusa na grade da USP. Não, né? Não, ainda não, né? A quiropraxia é um curso à parte, né? Demora aproximadamente, a formação demora 5 anos, se eu não me engano, né? Mas tem sido bastante utilizado em algumas frentes. O Leonardo pergunta: em qual espaço o fisioterapeuta mais trabalha? Hospital, clínica e assim, coisa do tipo. Acho que depende da especialidade dele, né, professor Pompeu? O que você me diz? Sim, obviamente quem vai para a área de respiratório, né, vai trabalhar, fatalmente vai ter que trabalhar no hospital, numa enfermaria, numa UTI, né? E aí, por exemplo, quem vai para a área mais de ortopedia acaba trabalhando mais em clínicas, né, em ambulatórios. Se vai para a área esportiva, obviamente foge a maioria foge do hospital, né? Mas ele pode trabalhar depende da especialização, né? Ou seja, só depois que ele acabou a graduação, que ele vai fazer a sua residência, a sua especialização, aí dentro daquilo ele vai escolher, e mesmo assim isso não é fixo, né? Por exemplo, eu mesmo tenho colegas da área de respiratório, que é a minha área, que eles começaram trabalhando no hospital, hoje atendem nas suas clínicas particulares, né? Porque conseguiram adquirir um conjunto de pacientes para fazer esse atendimento, né? O Leonardo também pergunta: gosto mais de fisioterapia, porém também penso em fazer medicina. Como me tirar essas dúvidas? Eu acho que o fisioterapeuta é aquele profissional que gosta mais de cuidar da pessoa, de estar próximo desse cuidado, não é isso? Né? Acho que o médico também tem essa visão, obviamente, né? Mas o médico ele tem normalmente uma tendência de se reservar as consultas médicas, né? Enquanto o fisioterapeuta, ele é um profissional que está mais com o seu tratamento, ele tem uma duração, na grande maioria das vezes, um pouco maior, ele está um pouco mais de cuidado com o paciente. Então, o paciente normalmente, ele consulta os dois no sentido de estar sempre atento para o seu melhor tratamento, mas ele tem que entender que a preocupação com a pessoa da área da fisioterapia é maior, né? O que você acha? Eu acho isso mesmo. Então, na prática, por exemplo, o paciente pode ter uma consulta a cada 6 meses, a cada 1 ano com o médico, né? E o fisioterapeuta está ali 3 vezes por semana, às vezes até diariamente, né? Participando do processo de reabilitação do paciente. Então, o contato é bem grande mesmo, né? O Bruno está perguntando como é o network estimulado na USP. Isso aqui não para, né? Porque aqui na USP isso é muito estimulado, né? Tanto network intraprofissional, né, da fisioterapia, quanto multidisciplinar, né, ou multiprofissional.
que é com os médicos, que é com os psicólogos, que é com o nutricionista. A gente tem, nosso departamento mesmo, ele tem Fisiofono e TO, né? Então isso é extremamente estimulado, como a gente falou, nas ligas, né? Dentro das ligas, dentro dos atendimentos às situações, com o network internacional. O próprio professor Pompeu tem network internacional, né, professor? Sim, sim. A gente tem contato com professores pesquisadores, né, de fora, da Austrália, dos Estados Unidos. Então existe essa possibilidade de mandar os alunos, né, para essas instituições, fazerem um estágio, permanecerem lá um tempo fazendo pesquisa. Isso é muito estimulado aqui dentro, né? A Nicole está perguntando que aquilo pode ser chamado uma especialização dentro da fisioterapia. Sim, né? Desculpa. A quiropraxia pode ser chamada uma especialização dentro da fisioterapia. Sim, né? É uma especialidade, sim, né? A quiropraxia está dentro do conselho de fisioterapia, né? Então a fisioterapia é regida pelo seu conselho e a quiropraxia está dentro do conselho. Então é uma especialidade. Está regulamentada, né? Isso. A questão que o Leonardo está perguntando é o salário na diferença da medicina e da fisioterapia. Não há dúvidas de que o médico tem uma melhor remuneração, né, professor Pompeu? Sim. A tendência é essa. A diferença também tem que ser pensada num ponto maior. A medicina são 6 anos, mais 4 de residência. Então, são 10 anos de formação. A fisioterapia são 6 a 7 anos de formação. Além do mais, tanto o médico quanto o fisioterapeuta, na hora que vai para o hospital, então, o piso salarial do médico é 4.000 e pouco, do fisioterapeuta 3.000, mas aí cada um pode fazer, os dois são profissionais independentes, que podem ter a sua clínica. O que você acha? Então, acho que isso varia muito, né? Dentro da mesma área, você tem médicos que têm um salário muito bom, outros que nem tanto, né? E na área da fisioterapia é a mesma coisa. A gente tem colegas que ganham muito dinheiro e outros estão numa fase inicial, que ainda estão próximo do piso. Varia muito. Isso. A Lívia está perguntando como é que a gente vê o futuro da profissão. É importante que as pessoas entendam que os cursos de medicina abriram muito. Então, quem está pensando na medicina tem que estar olhando, assim como na fisioterapia, tem que estar na fisioterapia. Enquanto a fisioterapia atingiu o seu pico de número de alunos e agora isso está bem equilibrado, a medicina está crescendo de maneira muito assustadora. Então, se você olhar hoje o salário, daqui a 5, 10 anos, será outro. Porque você vai ter muito mais médicos e aí a relação mercado, oferta e procura vai se alterar e tudo isso pode mudar o salário do médico, não é isso? Ou em relação ao piso salarial, eu acho que o Covid veio, quem está perguntando é a Lívia, eu acho que o Covid veio para mostrar a importância, né? Então a gente tem lutado, inclusive nós aqui da USP estamos nessa luta por aumento do piso salarial, né? É que isso não depende de nós, depende da questão. O piso normalmente está ligado às prefeituras, ao orçamento de uma prefeitura, né? Assim, então não depende de nós, né? Acho que aos custos também, né? Que não é só o fisioterapeuta, por exemplo, numa internação hospitalar, quando o convênio paga um tratamento, né? O fisioterapeuta é um dos profissionais que está envolvido, é um dos recursos que esse paciente vai receber. Então, é claro que está dentro de um contexto econômico, né? Não é simples a questão. A Taine está perguntando, eu acho que o Nassim que fala o nome dela, sobre a fisioterapia e a pediatria. A pediatria aqui no HC nós temos o Instituto da Criança, né? Que é um lugar onde só se atende, obviamente, crianças. E é uma especialidade dentro da fisioterapia. E aí a pessoa pode trabalhar com fisioterapia e pediatria em neurologia, em respiratório. Ela não é uma especialidade totalmente à parte, né, ainda, né? A pediatria não é uma especialidade à parte. Normalmente a pediatria está dentro de uma especialidade, né? Então tem a
a respiratória, a pediatria respiratória, tem a neurologia, pediatria em neuro, tem a neonatologia, que é uma especialidade, né? E por aí vai. Sim. Não sei se eu respondi, Taine, por favor, você fala aí o que você acha. O Leonardo está perguntando quem são os fisioterapeutas que ganham mais salários, né? Os trabalhos em clube, hospital. Na verdade, o salário é uma questão, obviamente, no momento desse econômico do país, todo mundo fica preocupado, né? Mas a minha ideia, a ideia que eu tenho, é que o salário não está ligado à especialidade, ele está ligado ao profissional. Exatamente. Não é isso? Eu concordo plenamente. Então, eu posso ter um fisioterapeuta respiratório que está ligado ao hospital e que ganha muito, muito bem. Eu posso estar ligado aos clubes, que também ganha muito, muito bem. Posso estar ligado um fisioterapeuta ligado na parte ortopédica, que atende paciente em casa. Hoje eu tenho amigos de turma que só trabalham meio período, ou seja, eles já estão numa situação econômica tão favorável que já trabalham meio período e já estão meio que tranquilos com essa parte econômica. Mas eles se especializaram ao longo da vida, assim como o médico, né? O que você acha? Então, tem a possibilidade da pessoa ter a própria clínica, né? De ser um empresário. E eu também tenho colegas que têm várias clínicas em diferentes locais, então, que estão muito bem financeiramente. A Laura está perguntando... Desculpa, professor Paulo. Não, só lembrando, tem fisioterapeutas em cargos de gestão dentro do hospital, né? Que já tem pesquisa, o salário diferenciado, né? Nós temos vários colegas brasileiros que se destacaram tanto que hoje atuam no exterior, né? Tanto do ponto de vista de universidade, quanto do ponto de vista... né? A gente precisa chamar a atenção, talvez, ao quanto importante é a fisioterapia brasileira, né? O quanto que ela é desenvolvida, né? Sim. A Laura está perguntando se nós já ouvimos falar, num hospital a demanda por fisioterapeutas é baixa. Não é, né? Normalmente depende muito do hospital, a especialidade do hospital. Mas na maioria dos hospitais hoje em dia, você tem um grande número de fisioterapeutas. Os hospitais, inclusive, hoje, eles têm no seu quadro um grande número de fisioterapeutas. Inclusive é obrigatório por lei, né, Celso? Por exemplo, fisioterapeuta no TI, de acordo com a quantidade de leitos. Aí ela está falando que sendo um necessário para cada área. Na verdade, o que a gente sabe, obviamente que isso depende do conhecimento, é que dentro dos hospitais eu tenho, por exemplo, a parte de reabilitação. Aí você tem os especialistas naquela área, né? Aí eu tenho os de terapia intensiva, são especialistas naquela área. Aí eu tenho os de enfermaria. E eles, muitas vezes, eles têm que ter todas as formações, né? Talvez ela esteja falando de algum hospital que tenha, sei lá, um setor pequeno de neurologia. Aí tem que ter só um fisioterapeuta neurológico, né? Ou especializado em neurologia. O Enzo está perguntando se vocês acham que a nota de corte da fisioterapia vai aumentar esse ano. Isso é sempre um enigma, né? A gente teve um grande boom, acho que não é da época de vocês, né? Mas eu lembro quando o Ronaldinho teve uma lesão e a fisioterapia, né? Tava no auge ali, todo dia aparecia lá o atleta fazendo a fisioterapia. Acho que foi um dos anos em que a gente mais teve inscritos no curso, né? Agora, com a Covid... né? E o fisioterapeuta está na mídia aí diariamente, acredito que tem um aumento aí na nota de corte. Né? E a nossa sugestão, né, para quem está lutando, não olha para o lado, olha para frente, né? Sim. Se você ficar esperar, vai diminuir a nota, vou estudar menos, vai aumentar a nota, vou estudar mais, faça o seu melhor, né? Mas a gente acha que a nota vai se manter, talvez tenha um pequeno aumento, porque por que eu acho que talvez tenha um pequeno aumento, professor Pompeu? Porque com a questão econômica, muitas pessoas das universidades privadas vão procurar a pública, não é isso? Sim. Porque, obviamente,
isso talvez leve a um aumento do número da nota, mas isso a gente acha, né? Mas no geral, né? Não especificamente só da físio, né? O Leonardo está perguntando quais são as melhores faculdades de fisioterapia em São Paulo. Acho que a gente não pode falar aqui, mas certamente a USP está entre uma delas, né? Nós somos suspeitos. Exatamente. Nós temos a USP São Paulo, USP Ribeirão, né? Normalmente nesse momento nós sugerimos a USP São Paulo e a USP Ribeirão, né? Isso. Que é a nossa parceira. É possível estudar para todas as áreas da fisioterapia? A Suzana está perguntando. Sim, durante a graduação, né? É claro que se a pessoa montar uma clínica particular, ela vai ter que saber de todas as áreas. Mas é natural que ela tenha especialidade numa, não é? Você sai com uma formação generalista, você pode atender nas diferentes áreas, né? Mas para você se diferenciar mesmo, profissionalmente, é importante fazer uma especialização. E agora, por exemplo, um fisioterapeuta que trabalha na saúde de idoso, por exemplo, ele tem que saber disso, tem que saber de ortopedia, de respiratório, de cardio, né? Então ele tem que ter esse visão generalista maior. A Laura está perguntando, já me falaram de UTI de maternidade que o fisioterapeuta é responsável por todos os bebês. Normalmente na UTI, um fisioterapeuta é responsável por até 20 pacientes, né? Então, Laura, isso normalmente tem um teto, isso é estabelecido por lei, né? Pela RD7, se eu não me engano, né? O Enzo está falando que o Neymar foi a mesma coisa, né? Na época da lesão do Neymar, a coisa corre, é verdade mesmo. A Enzo está perguntando por que são tão poucas vagas nesse curso. Então, a gente tem uma estrutura que possibilita uma formação de excelência para 25 alunos por ano, né? Parece pouco, mas é uma estrutura muito grande que a gente precisa, né? Um corpo docente relativamente pequeno para formar esse número de alunos, né? A gente tem interesse em aumentar o número de vagas, né? Mas aí teria que aumentar o número de professores, né? Nós hoje temos um número bem reduzido de professores. O Bruno está falando se há uma diferença entre o curso de São Paulo e de Ribeirão. Na verdade, não tem essa diferença, né? Os dois cursos são de excelente qualidade. Eu tive várias vezes em Ribeirão, né? Eu conheço todos os professores de lá, são meus colegas. Não tem uma diferença, né? Inclusive, a gente tem recebido ex-alunos, né, de Ribeirão, das nossas especializações, que têm um excelente desempenho aqui em São Paulo. Isso. Então, e muitas vezes a pessoa faz em Ribeirão, vem para São Paulo fazer especialização, ou a pessoa faz em São Paulo e vai para Ribeirão. Nós não temos essa diferença, não há uma diferença tanto lá quanto cá. Tem que ter todas as disciplinas. Tem, obviamente, umas diferenças da maneira como é dada a disciplina, né? Então, às vezes, talvez o área de estágio tem algumas pequenas diferenças, mas lá também tem o Hospital das Clínicas de Ribeirão, né? E lá ele também pode atuar no Hospital das Clínicas de Ribeirão, da Faculdade de Ribeirão Preto. Nós não temos mais perguntas, professor, nós temos aqui mais 5 minutos. Talvez o que a gente pudesse chamar a atenção nesses 5 minutos seria que nós estamos vivendo um momento que reforçou a importância do fisioterapeuta, né? Então, o atendimento do fisioterapeuta, ele ficou muito mais importante neste momento, o quanto que o fisioterapeuta, então, houve esse ressalto. Dentro dos hospitais, o fisioterapeuta ficou bem prestigiado. Na sua área, aqueles pacientes idosos que ficaram em casa, tiveram restrito, ficaram mais doentes, né? Sim. E aí, obviamente, isso reforça a ideia de quanto que foi importante isso, né? Sim. E acho que, só lembrando também, Celso, como as coisas evoluem, né? Desculpa te cortar, mas você citou aí os idosos que tiveram que ficar em casa por causa do isolamento,
e que o fisioterapeuta logo se adaptou e buscou outras formas de atendimento, como o teleatendimento, né? Atendimento utilizando smartphones, celular, aplicativos, computador para meeting, né? Então a gente vai aí também buscando esse aprimoramento para não deixar de oferecer o melhor atendimento, né? E aí, outra questão é, por exemplo, as pessoas que trabalharam de casa tiveram mais cervicalgia, tiveram mais lombalgia, então tiveram que procurar por um suporte também da fisioterapia, e como você falou, alguns desses casos eram tão graves que a pessoa travava, e aí o fisioterapeuta ajudava. Teve outros casos que a pessoa tinha que atender online, né? Sim, sim. Não é isso? Exatamente. Então a gente, por exemplo, pode orientar essas pessoas, né, em relação à postura durante o trabalho, os idosos a fazerem atividade física em casa com segurança, com acompanhamento. Então a pessoa consegue se manter ativa com a supervisão do fisioterapeuta mesmo à distância. O BHX Uvo perguntou se vai ter um horário só para a live da medicina. Sim, vai ser a próxima. A Laura está falando sobre a robotização da medicina, né? Ter alguma atividade que possa ser substituída por um computador, a gente acha improvável. Claro que a gente obviamente daqui a 20 anos a gente não sabe, mas nesse momento, o que mostra nesse momento, né? A necessidade. Acho que o robô vai ser um recurso, né? Como já é, né? Isso. A gente tem cirurgias robóticas, tudo, mas quem controla é o médico, sem dúvida, né? Ou o fisioterapeuta, né? Porque possivelmente vai acontecer isso mesmo, né? O Enzo está perguntando um pouco mais sobre a intensiva, né? Então a terapia intensiva, o fisioterapeuta ele trabalha dentro das terapias intensivas, né? Ele trabalha regulando os ventiladores mecânicos e mobilizando o paciente e ajudando dentro de uma equipe multiprofissional, né? Ele normalmente atua em grandes hospitais, porque é um atendimento terciário e, portanto, tem que estar dentro de grandes hospitais. E o salário dele, ele pode normalmente atuar em 2 hospitais. A gente tem aqui vários colegas que trabalham aqui no Hospital das Clínicas e em outros hospitais, né? E a importância dele foi bem destacada durante esse período. O Leonardo está perguntando se a live vai ficar gravada. A resposta é sim, será. Né? Eu tive que olhar aqui do lado. Então, professor Pompeu, nós temos 1 minuto para fechar essa live. E aí, você queria falar alguma coisa para terminar, para chamar as pessoas? Só queria agradecer a todos aí que assistiram, né, a nossa live. Foi um prazer falar sobre a profissão que a gente tanto ama, né, e investe aí a nossa vida estudando e tentando contribuir de alguma forma para o avanço da fisioterapia. Então, muito obrigado a todos pela atenção. A gente fica à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma outra pergunta. Eu agradeço também a atenção de todos, agradeço a visita de todos. É um prazer estar sempre aqui com o professor Pompeu. Queria agradecer a todo mundo que deu suporte para que essa live acontecesse, né? Aqui na medicina nós temos o Leandro, que nos ajudou muito, né? E que é muito importante. E aí, se as pessoas quiserem, talvez, alguma outra destaque, a gente vai deixar um e-mail, talvez, né? Podia deixar, talvez, um e-mail para a gente responder. E a gente está aqui esperando que a gente tenha mobilizado, mostrado a importância da fisioterapia, o que é o curso, e gostaríamos muito de tê-los aqui conosco. Sim. Só lembrando que a gente vai ter outras lives, né? Hoje ainda e amanhã, com outros professores. Então, caso alguém queira ouvir um pouco mais sobre a profissão, eu sugiro que vocês entrem na programação e vejam os horários dessas lives. Combinado, então, professor. Um abraço. Obrigado, Celso. Sempre bom falar com você. Com certeza. É recíproco. Obrigado. Um abraço.